Neste vídeo, vamos ver exemplos de autômato de pilha determinísticos. E como primeiro exemplo, nós temos a linguagem ANBN, que nós já vimos anteriormente o seu projeto. Então, nós temos aqui formalizando o conjunto de estados, AB. Nós temos o sigma, que é o alfabeto da fita de entrada, gama, que é o alfabeto da fita, ou da pilha, desculpe, delta, que é a função de transição, que vai ser dado dessa forma. No estado A, lendo A, desempilhando lambda, fico no estado A e empilho X. Segunda transição, no estado A, lendo B, desempilhando X, vou para o estado B, empilho lambda. E no estado B, lendo B, desempilho X, vou para o estado B, ou seja, permaneço no estado B, empilho lambda. Então, temos como estado inicial A e como estados finais os estados A e B. E aqui está o diagrama de estados. Então, o funcionamento desse autômato nós já discutimos. Mas vamos, então, começar a perguntar se as transições presentes são incompatíveis. Então, no estado A, quais transições nós temos a partir do estado A? Nós temos essa transição, a lambda x, e a transição bx lambda. Então, lembrando do conceito de incompatibilidade, vamos fazer um processo por partes iterativo. Então, vamos analisar a primeira componente, ou seja, A e B. Então, claramente, A é diferente de B. Então, nós já podemos dizer que essas transições elas são justamente transições incompatíveis. Elas não são compatíveis. Então, vamos pensar. Estado B, há uma outra transição saindo de B além delas? Então, dessa forma, nós temos que não, então, será apenas essa única transição, não havendo uma outra transição para ser compatível. Então, esse autômato ele é um autômato sem transições compatíveis. Vamos pensar nesse novo exemplo. Esse exemplo ele é bastante interessante, pois ele apresenta um recurso, uma técnica para projetar autômatos, que é justamente a técnica de marcar o fundo de pilha. Então vamos pensar primeiro no autômato, que é reconhecer a linguagem W pertencente a 0, 1 estrela, onde o número de zeros é igual ao número de uns. Então, vamos começar a pensar. Então, nós teríamos palavras do tipo 0101, que o número de zeros é igual a de uns, 1100, palavras do tipo 01. Então, se nós pensarmos no nosso autômato, aqui nós temos o estado inicial. E o que acontece? Acontece que no estado inicial, ao lermos um símbolo zero, nós devemos justamente colocá-lo na pilha, a indicação que nós lemos um símbolo zero. Mas, ao ler um símbolo 1, nós devemos casar aquele símbolo 1 lido com aquele símbolo zero que foi lido anteriormente. Na verdade, com algum símbolo zero que foi lido anteriormente. De modo que, ao final de processar a palavra, nós vamos, caso a palavra seja aceita, nós vamos saber que o número de zeros foi igual ao número de uns. Então, vamos entender a ideia por trás desse projeto apresentado. Então, o que acontece? Aqui nós temos um estado que vai indicar que o número de zeros, caso o autômato esteja nesse estado, é igual ao número de uns. E então, faremos a primeira transição. Ao lermos um zero, nós nada desempilhamos, mas nós vamos empilhar o símbolo zero e, no topo, e embaixo daquele símbolo Z, indicando que nós lemos um zero, um F. Esse símbolo F vai indicar o fundo de pilha. Vamos entender. Então, suponha que eu li o primeiro zero. Então, nós faríamos a transição e teríamos Z, F. Observe que, quando nós saímos do estado igual para o estado D de diferente, com a transição 0, lambda, ZF,
nós estávamos em um estado de igualdade, de zeros e 1. E aí nós perturbamos a ordem, indo para um estado caótico, de diferença. Então, justamente, esse Z vai indicar que nós lemos, em algum momento, um símbolo 0, e que esse símbolo Z precisa ser casado com algum símbolo 1. Então, é o que nós vamos raciocinar. O que acontece, então, se nesse estado diferente, por exemplo, nós lemos um símbolo 1? Então, se nós lermos um símbolo 1 e houver um símbolo Z na pilha, acontece que nós vamos casar esse 1 lido com esse 0 que está no topo da pilha. Então, nós lemos o 0, lemos o 1, desempilhamos o Z. Então, observe que nesse cenário, a nossa pilha ela voltou ao estado de quê? De igualdade, de balanceamento. O número de zeros é igual ao número de uns. E como é que eu sei disso? Eu sei porque no topo da pilha há o símbolo especial, que eu denominei de F, que indica o fundo da pilha. E quando foi que nós colocamos o caractere fundo da pilha? Justamente quando nós saímos do estado de igualdade para o estado de desigualdade. Então, quando nós limparmos o conteúdo da pilha de modo que no seu topo haja o símbolo de fundo da pilha, isso quer dizer que nós casamos todos os zeros com todos os uns. Então, nós podemos voltar para o estado de igualdade. E voltamos com base em quê? Voltamos justamente com, sem processar a palavra, o símbolo da entrada, desempilhando F e empilhando lambda. Então, com isso, nós fizemos um passo que consiste em lendo 0, desempilho lambda, vou empilhar Z, F. E caso eu leia o símbolo 1 e haja um Z de 0 no topo da pilha, eu vou desempilhar. Vamos ver um outro exemplo. 0, 0, 1, 1. Então, o primeiro 0 que eu ler, eu vou empilhar F, Z. Aí, o que acontece, então, se eu leio um 0 com um Z no topo da pilha? Acontece que eu estou contribuindo para diminuir, para igualar o número de zeros e os números de uns? Não. A leitura desse 0 com o Z no topo da pilha indica que eu não posso casar esse 0 com um 1, pois aqui é um 0. Então, isso quer dizer que eu estou aumentando essa desigualdade. Então, quando nós lemos um 0 e desempilhando Z, que é o topo da pilha, o que é que nós devemos fazer? Se nós desempilhamos esse Z, nós devemos colocar ele de volta no lugar, porque é referente a esse 0 anterior, e empilhar um novo Z que é referente a esse novo Z que nós lemos. Então, justamente, nós vamos ter o cenário de lendo 0, desempilhando Z, nós vamos empilhar ZZ. Lembrando, esse Z que é empilhado é para substituir esse que eu desempilhei. E esse outro Z é para indicar o novo 0 que eu acabei de ler. Então, vamos pensar o cenário simétrico. 1, 1. Então, aqui, estado de igualdade, o que acontece se eu leio 1? Então, vai ser similar. Lendo 1, desempilhando lambda, eu empilharei U para indicar que é um 1, F, o fundo da pilha. Então, aqui nós teremos fundo de pilha, U para indicar que é um símbolo 1. Então, no estado diferente, o que acontece se eu leio 1 e há o símbolo 1 no topo da pilha? Lembrando que esse 1 é referente ao 1 anterior. Esse 1 ele vai verificar o topo da pilha e vai ver, opa, não posso casar, então eu estou contribuindo para a desigualdade. Então, eu vou empilhar esse U que eu inseri, que eu removi, e vou adicionar um novo U. Esse U é referente ao último U que nós lemos, e
o símbolo U vai ser referente a esse novo U que eu coloquei. Então, ao ler o símbolo 1 com U no topo da pilha, nós vamos empilhar o U. Recapitulando, esse U é referente ao U que eu desempilhei e esse novo U é referente... e esse U é referente a esse U que eu desempilhei e esse U é referente a o 1 que eu acabei de ler. E aí vamos começar a pensar no seguinte cenário, onde justamente o que acontece se eu leio um 0 e no topo da pilha há o símbolo U. Isso quer dizer que U ele só foi empilhado quando eu li o símbolo 1. Então, 0 ele pode desempilhar esse símbolo U, justamente casando, ou seja, eu estou, para cada 0 lido, eu estou diminuindo em uma unidade o símbolo, o número de uns lido. Então eu vou casar, eu vou eliminar esse U. Como nós fazemos isso? Desempilhando U e empilhando lambda. Então com isso nós temos, caso eu leia 0 com U no topo da pilha, nós vamos desempilhar o U e empilhar lambda. E o mesmo vai valer para caso eu leia o símbolo 1 com Z no topo da pilha, desempilhando Z no topo da pilha. E então, nós vamos empilhar lambda. Então, com isso, nós temos o nosso autômato, onde o único estado final vai ser o estado inicial, que é o estado que configura a igualdade de zeros e uns. Então, aqui nós temos a igualdade de zeros e uns. Então, essa aqui é a ideia do uso do fundo de pilha, pois o fundo de pilha vai ser utilizado de que forma? Para indicar que, ao encontrarmos ele no topo da pilha, alguma condição foi satisfeita. E qual é essa condição? Depende de você, o projetista. Depende do problema. Nesse problema, o fundo de pilha ele foi colocado para marcar o quê? Para marcar que foi... quando nós inserimos o fundo de pilha, havia uma desigualdade. E quando nós encontramos esse fundo de pilha, nós voltamos para um cenário de igualdade de zeros e uns. Então, com isso, nós podemos, então, vamos processar algumas palavras quanto a esse autômato de pilha. Então, vamos lá. Então, aqui, I, 1, 0, 1, 0, lambda. Então, o que vai acontecer? Nós vamos transitar para I, então, consumindo 1, nós vamos para D, e aí ficamos com a substring 0, 1, 0. E o que vai acontecer com a pilha? Na pilha nós temos o F, pois empilhamos o 1. Aí veja o que acontece. Estamos no estado D, temos transições com 0. Mas veja, essas transições elas não são compatíveis, pois no primeiro teste de incompatibilidade, nós vemos que 0 é igual a 0. Opa, nós precisamos então verificar o segundo. Z é igual a U? Não, então claramente elas não são compatíveis. Então, 0, U. Então nós podemos casar, pois acabamos temos a possibilidade de ler um 0 com o símbolo U no topo. Isso quer dizer que eu posso casar esse 0 lido com esse 1 que foi lido anteriormente. Então, justamente, nós permanecemos no estado D, substring 1, 0 para processar. Opa, voltamos para o estado com F no fundo de topo. Observe que isso é um indicativo de quê? De que igualamos o número de zeros ao número de uns. E então podemos fazer essa transição lambda, que vai justamente nos levar para o estado I sem consumir a palavra de entrada. Então, sufixo 1, 0, desempilho F, então o topo da pilha é lambda. Então, veja como nós voltamos para a origem, onde nessa substring que foi lida, o número de uns é igual ao número de zeros. Então, vamos continuar. Então, mais uma vez, vamos para o estado D, restando apenas 0. E aqui nós temos o F. A partir daqui, podemos fazer a transição que vai casar esse 0
com esse 1. Então, ficamos no estado D, lambda, F. O fundo de pilha vai nos indicar que vamos fazer uma transição para o estado de igualdade. Então, desculpa, aqui é I. E aí vamos ter lambda, lambda. E que é justamente o cenário de aceitação. Vamos ver um exemplo de uma palavra que não deve ser reconhecida. Então, aqui nós temos I, 1, 1, 0. Então, aqui nós começamos com esse estado. Então, I, lendo 1, nós vamos para o estado D. O substring que resta é 10. E empilhamos o F. A partir daqui, vamos pensar. O que acontece? Desculpa, aqui... não, tá certo. U. Então, lendo 1 com U no topo da pilha, eu não estou contribuindo para igualar o número de zeros e uns. Eu não posso casar. Na verdade, eu estou contribuindo para a desigualdade. Então, eu vou fazer uma transição que ela desempilha o U. Então, por ter desempilhado esse U, eu vou ter que empilhar dois U's. Então, eu vou para o estado D. Vai restar 0. Então, eu tinha desempilhado esse U, então eu vou empilhar dois U's, ficando nessa configuração. A partir daqui, olha que interessante. Nós podemos casar esse 0 com esse símbolo 1, U, que indica que 1 foi lido, no topo da pilha. Então, vamos para o estado D, lambda, restando o F. Observe que aqui agora, a única transição possível de ser realizada, olhando apenas o primeiro componente, é essa transição em lambda. Mas observe que o símbolo a ser desempilhado é F, enquanto aqui nós temos o símbolo U. Então, nós não podemos fazer essa transição. E com isso, esse é um cenário de rejeição, pois o autômato parou em um estado que não é final, ele consumiu a palavra toda e a pilha não está vazia. Vamos ver, por fim, um outro exemplo. Apenas o símbolo 0, onde o número de zeros vai ser maior do que o número de uns. Então, aqui o que vai acontecer? Vai acontecer que podemos fazer a transição para D, substring a ser processada lambda. Aqui nós temos ZF. Ao chegar nesse estado D, não há transição a ser realizada, pois essa transição em lambda requer fundo de pilha no topo, e nós não temos fundo de pilha no topo, nós temos Z no topo. Então, com isso, o autômato ele vai morrer, ele vai parar no estado D, tendo processado a palavra toda, mas a pilha não está vazia e D não é o estado final. Então, com isso, nós entendemos como funciona a técnica de utilizar o fundo de pilha, um símbolo para fundo de pilha, para projetar autômatos. Essa técnica ela é bastante interessante e útil em alguns cenários. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver um outro exemplo. Muito obrigado!